A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui na página Experiência da Bíblia. E desde já, eu quero pedir a cada um de vocês que já segue a nossa página, que já é inscrito no nosso canal Experiência da Bíblia, que Deus venha abençoar cada um de vocês de uma forma poderosa e gloriosa. Amados irmãos, eu quero compartilhar com cada um de vocês uma palavra de Deus nesse momento. E eu peço a cada um de vocês que preste muita atenção nesta palavra. Essa palavra pode mudar a sua história. Esta palavra pode restaurar a sua fé. Esta palavra pode transformar até mesmo o ambiente da qual você convive. Mas é necessário que você coloque também em prática a palavra que será transmitida através desse vídeo. Por isso, desde já eu quero pedir a cada um de vocês que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Que você não deixe de se inscrever na nossa página, no nosso canal no YouTube. Compartilhe para que mais pessoas possa ser alcançada pela palavra de Deus. A palavra que estarei compartilhando com os irmãos se encontra em João, o capítulo é de número 15 e o versículo é de número 7. João, capítulo de número 15 e o versículo de número 7 está escrito assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou estar repetindo esta palavra para que você tenha uma boa compreensão do que a palavra de Deus está falando para cada um de nós nos dias atuais da qual vivemos. João 15 e o versículo 7 está escrito assim: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra que, segundo o título dessa palavra, está dizendo que é as últimas instruções do sermão profético, da qual Jesus está dando as suas últimas instruções aos seus discípulos e àquela multidão que o seguia ele, aonde quer que ele estivesse. Agora Jesus está fazendo uma promessa. Jesus agora, dentro dessa promessa, ele também faz uma afirmação. Só que, porém, ele deixa alguns mandamentos dentro desse versículo. Ele faz uma promessa, faz uma afirmação, mas também ele deixa algo para que eu e você compreenda do que Jesus realmente está falando no início da palavra. O que Jesus está dizendo? Se vós estiverdes em mim. Jesus está dizendo, se eu e você estiver nele, assim como ele é a videira verdadeira, e se nós, que estamos em Cristo Jesus, fazer tudo conforme os seus ensinamentos e obedecer a sua palavra, o Senhor Jesus, ele nos afirma dizendo que o que eu e você pedir a ele, ou seja, pedir ao Pai, em nome dele, nos será concedido. O que nós pedimos ao Senhor, crendo, nós receberemos. É isso que diz a palavra. Mas é necessário, primeiramente, que eu e você façam uma meditação dessa palavra. Jesus está dizendo, olha, isso vai se cumprir. Desde que vocês
estejam em quem? Em mim, e as minhas palavras estiver em vós. Agora você entende o que Tiago quis dizer? Tiago estava dizendo, vocês pedi e pedi e pedi e não recebais. Por quê? Porque vocês pedem maus. Vocês não pedem conforme a vontade de Deus, mas vocês pedem de acordo com os seus meros prazeres, para vocês esbanjar com coisas que não edificam e não glorificam a Deus. Se nós olharmos, o Senhor está à disposição de cada um de nós para nos abençoar. A Bíblia é bem clara em dizer em Malaquias que Deus faz uma promessa dizendo: quando nós devolver a Ele o que pertence a Ele, Ele diz, faça prova de mim. Ele está dizendo, faça prova de mim. E hoje, nos dias atuais, o que eu e você temos devolvido ao Senhor? É bem notório que eu e você saibamos claramente que nós somos muito bons em pedir algo a Deus. Talvez não seja o seu costume, mas o meu é. Toda vez que eu me acordo, eu digo, Senhor, muito obrigado, que o Senhor abençoe o meu dia, que o Senhor me livre de todos os males, aonde que eu passar, que o Senhor esteja comigo. Ou seja, eu já começo o dia fazendo uma petição ao Senhor. Em vez de eu entrar na presença do Senhor, já dizendo, Senhor, graças te dou, porque mais um dia o Senhor me deu o privilégio e me deu a oportunidade de eu cada vez mais me santificar, para que quando no grande dia do Senhor eu possa ser achado, quando o Senhor vier com todo o poder e toda a glória. Mas não, a gente gosta muito é de pedir e pedir e pedir. Mas o Senhor disse, não é errado você pedir. Porque a Bíblia deixa bem claro, o Senhor Jesus, ele contando uma história diante daquela multidão, ele diz assim, olha, qual o filho que pede ao pai um pão e este pai dá uma pedra ao seu filho? E Jesus foi mais além, diz, qual o pai que se o filho pedir um peixe, lhe daria ele uma serpente? Jesus disse, veja, se os pais como vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, não poderá Deus, que é muito mais bondoso e misericordioso, dar coisas melhores a vocês? Jesus estava dizendo, ninguém supera a bondade de Deus. Jesus disse, olha, qual o amigo? Jesus está indo mais amplo ainda, dizendo, qual o amigo que daria a vida pelo seu amigo? Jesus disse, mas o Filho do Homem dá. Ele se entrega pelos seus amigos. E Jesus também disse, olha, eu sou um bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ô irmão, você quer ver bênção, quer ver Deus agir na sua vida? Esteja nele. Esteja nele. Agora só que tem um porém, irmão. Você não pode estar em Cristo Jesus da forma que você está andando. Não tem como você ser abençoado e próspero e cheio da graça de Deus se você tiver numa vida totalmente errônea, que vai totalmente ao contrário das coisas que Deus estabeleceu, irmão. O Senhor deixa bem claro, pedi o que quiserdes, e assim vos será concedido. Mas desde que vocês estejam em mim, e as minhas palavras estejam em vós. A Bíblia vai dizer em João também, que Jesus ao pregar para a multidão,
muitos se converteram, muitos aceitaram Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Muitos deles deixaram pai, deixaram mãe, deixaram esposa, deixaram filhos para seguir a Jesus. E você vai ver no texto bíblico que alguns deles, dos discípulos de Jesus, dizem: Senhor, nós deixamos nossos pais, deixamos nossas famílias para seguir ao Senhor. E Jesus disse: não. O que vocês estão fazendo, vocês receberão em dobro o que vocês estão fazendo. Não se maravilhe porque você está deixando a sua família para me seguir, não. A vontade de Cristo é que todos reconheçam que Deus existe e que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, ou a saber, o Cristo. Jesus vai dizer: e a salvação é esta, que todos aqueles creia que Deus existe, que Jesus é o Filho de Deus unigênito, enviado para salvar o mundo. A vida eterna é essa que Jesus anunciou. E o interessante é que Jesus disse: olha, vocês não deixarão de receber em dobro o que vocês estão fazendo nesse momento. Vocês ainda receberão ainda nesta vida o que vocês estão fazendo hoje. E quando nós olhamos, irmãos, hoje, o que nós temos largado para seguir a Cristo? Você já largou alguma coisa para seguir a Cristo? Se é que você já segue a Cristo. Eu vi um pregador dizendo assim: olha, é muito natural no nosso meio nós ouvir pessoas abrir a sua boca e dizer: eu amo a Deus. E uma pergunta que se faz a essas pessoas é: você ama a Deus? E elas: sim, nós amamos a Deus. E ele fala assim: quantas vezes você trouxe alguém para ouvir a palavra de Deus aqui junto com você? Quantas vezes você tem pregado a palavra de Deus para as outras pessoas? Quantas vezes você tem ouvido, ou seja, escutado a voz de Deus? Quantas vezes você tem tido intimidade com Deus? Quantas vezes você tem ouvido Deus falar com você? Quantas vezes você tem morrido para o mundo para viver para Deus? Mas Jesus disse: mas as suas próprias obras denunciam quem realmente tu és. Eu te pergunto algo, irmão. Nós não somos perfeitos. Perfeito é Cristo. Não errou, não pecou, não falhou, mas sim Ele foi o sacrifício perfeito. Se você ouvir alguém dizer que Jesus errou, que Jesus se enganou, ou que Jesus falou qualquer coisa errônea, não acredite neles, porque eles são os verdadeiros anticristo. Por isso, irmão, nós devemos ficar atentos ao que diz a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem: eu vou entrar agora na igreja, eu vou passar a ser crente, porque a minha vida vai mudar. Sim, muda. Mas as lutas, as batalhas, as dificuldades, as provas, as perseguições, isso continua na vida do cristão enquanto ele viver sobre essa terra. Sabe o que Jesus disse? Vocês querem seguir a mim? Vocês querem andar comigo? Pois eu digo uma verdade para vocês. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. E o apóstolo João, claramente, ele vai dizer no mesmo versículo 15, que diz assim: olha, se vocês estiverem em mim
e as minhas palavras em vocês, e pedires tudo o que quiserdes, assim será feito. A mesma promessa que tem em João 15, também tem dizendo assim, ó. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim, disse Jesus. Jesus disse, olha, se o mundo vos aborrece, saiba de uma coisa, primeiramente eles aborreceram a mim. O que Jesus estava dizendo? Eu vim para quê? Para salvar a humanidade. Mas a humanidade rejeita a salvação. E a Bíblia vai muito mais além, dizendo, em João 3, também em João 3, uma afirmação muito poderosa, dizendo assim, no versículo 17, João 3, versículo 17, está escrito assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. A vinda de Jesus aqui nesta terra não foi para condenar o mundo, não foi para condenar nem a mim e nem a você. A vinda de Jesus nesse mundo, a Bíblia vai dizer no versículo 17 ainda de João 3, a parte B, dizendo assim, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora eu te pergunto, Jesus vai salvar quem? O sangue, o sacrifício de Cristo alcança quem? A Bíblia deixa bem claro que ele veio para salvar o mundo. Para que o mundo fosse salvo por ele. Quando fala o mundo, a Bíblia deixa bem claro que Jesus veio para salvar a todos que nele crê. Se o mundo inteiro, irmão, se o mundo inteiro, as pessoas que sobrevivem sobre este mundo, todas elas, bilhões de pessoas que habitam no mundo, se todas elas se convertessem, se todas elas aceitassem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida deles, se eles acreditassem plenamente e se arrependessem e se convertessem e confessar o seu pecado diante de Deus, a Bíblia deixa bem claro que todo o mundo seria salvo. Exatamente, todo o mundo seria salvo, desde que todo homem, todo ser homem vivente, tanto mulher como jovem, como adolescente, crendo em Jesus, todos eles seriam salvos. E esta promessa está de pé ainda. O sacrifício de Jesus alcança você onde você está, meu irmão. Você pode estar muito distante de Deus, mas o sacrifício de Cristo te alcança. A oportunidade é para você que está me ouvindo. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. Quando Ele manda a chuva, presta atenção, quando Ele manda a chuva, Ele manda sobre o justo e sobre o injusto. Quando o sol nasce, a Bíblia diz que nasce para o justo e para os injustos. E a salvação foi enviada para todos. Lembra do que Jesus disse? Eu não vim a não ser para os que estavam perdidos. Jesus deixou bem claro na parábola da ovelha perdida. Ele disse, olha, o Senhor, ao enviar o Filho dele a este mundo, ele veio não para os sãos, mas ele veio para os doentes. Ele não veio para os achados, ele veio para os perdidos. Eu e você, irmão, estávamos perdidos. E o Senhor Jesus veio e nos resgatou. Agora eu te digo, por que você está pensando em sair da presença de Deus? Veja que Jesus veio para salvar você individualmente. Ele veio salvar a sua vida do pecado e da morte. Agora, interessante é que você agora está rejeitando essa tão grande e maravilhosa salvação para ficar com coisas banais, com coisas que não edificam, coisas que não transformam, coisas que não acrescenta e não leva a Deus.
Tome uma posição, meu irmão. Tome uma posição, minha irmã. Você precisa urgentemente voltar para os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que as pessoas da qual se chegarem a Deus, Ele também se chegará a cada um deles. Agora tem pessoas que dizem, é como se o Senhor tivesse me esquecido. Não, é você que se distanciou do Senhor. Ele continua no mesmo lugar, Ele continua sendo um Deus de amor, Ele continua sendo um Deus eterno, Ele continua sendo um Deus poderoso, um Deus que ouve, um Deus que tem compaixão. A Bíblia vai dizer lá em Jeremias, na lamentação de Jeremias, da seguinte forma: e o motivo de eu e você não ser consumido é graças à bondade e misericórdia do Senhor. Eu e você nada fizemos para amanhecer o dia de hoje e poder sair para trabalhar e poder fazer algo pela nossa família. Nós não fizemos porque nós somos bons. Nós fizemos porque nós precisamos fazer algo para que não venha faltar na nossa casa. Mas desde que quem deu a saúde? Quem te deu o fôlego de vida para que você amanhecesse o dia de hoje e pudesse se comover da sua casa ao seu trabalho para ganhar o pão de cada dia para o sustento da sua família? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Que amor tão grande tem o Senhor Deus por nós? Sabe o que Jesus disse na sua palavra? Ele disse, olha, uma mãe apaixonada pelo seu filho recém-nascido, digamos o seu primogênito, algo que ela sempre queria ter, e agora ela teve essa criança, e ela ama incondicionalmente, ela está disposta a fazer qualquer coisa por essa criança. Mas se um dia acontecer de esta mãe abandonar o seu filho, o Senhor Deus deixa bem claro que Ele jamais o abandonará, qualquer um de nós. Você tem ideia nesse amor de Deus para com o homem? O Senhor Jesus te ama, meu irmão. Quando Ele veio a este mundo, Ele sabia que você era imperfeito. Ele sabia, Ele te viu que as suas condições. Ele sabia que você não tinha força o suficiente para vir ao encontro dele. Mas Ele fez algo que mudou a minha e a sua vida. Aquela força que eu e você não tinha. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus agora está sobre a minha vida e a sua vida para nos ajudar a se aproximar de Deus. Mas é necessário que eu e você tome posição, que eu e você dê o primeiro passo. Você já viu uma criança quando começa a andar? Você já prestou atenção? Ela começa a andar sozinha, ela começa a tropeçar, ela começa a cair, começa a se machucar. Mas quando tem alguém segurando na sua mão e conduzindo-a, ela começa a sorrir, ela começa a se maravilhar porque está andando. De repente ela nem percebe, ela já está andando sozinha, sem tropeçar, sem bater em algo e sem se ferir. E esta pessoa que nos conduz e que nos ensina a andar no novo caminho, essa pessoa é o Espírito Santo de Deus, que agora nos ensina, depois da minha e a sua salvação que houve na cruz do Calvário. A Bíblia diz que eu e você devemos estar mortos para o mundo e vivos para Deus. Nós não podemos mais andar segundo o percurso desta terra, mas nós devemos andar agora como se nós estivéssemos no céu, só que porém nós ainda estamos na terra. Jesus disse, aí sim vocês cumprirão a minha vontade, porque vocês amarão vossos inimigos, vocês amarão o teu próximo como a ti mesmo, você procurará fazer o bem, você procurará orar pelas pessoas e você passará a ter amor pelas almas. Jesus viveu o céu na terra, mas ele viveu
mas o mundo não. E a Bíblia diz que o mundo o aborreceu a ele. Saiba de uma coisa, sabemos claramente que o Senhor Deus criou os céus e a terra. E esta vez o Senhor veio ao mundo. E o mundo poderia glorificar, o mundo poderia exaltar, o mundo poderia se prostrar diante do Criador. E sabe o que o mundo fez? Rejeitou e o matou. A Bíblia é bem clara em dizer que o Senhor veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos aqueles quanto receberem, o Senhor Jesus lhes dá o direito de ser chamados filhos de Deus Altíssimo. Preste atenção numa coisa, meu irmão. Jesus deixou bem claro que no mundo tem dois tipos de nação, dois tipos de pessoas. Os descendentes de Deus em Cristo Jesus e os descendentes do diabo, que é gerado pelo pecado, gerado pela desobediência. Lembra do que Jesus disse aos fariseus, que procurava de todas as maneiras criticá-lo e até mesmo caçar alguma falha nele para o envergonhar e até mesmo matá-lo apredejado? Jesus disse: olha, por que vocês estão fazendo isso? Vocês dizem que tem por pai Abraão, mas em verdade vos digo que se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me conheceriam. Porque Abraão, no dia que me viu, Abraão se alegrou. Foi Jesus que falou essas palavras. E outra coisa, os discípulos de Jesus também teve uma situação que perguntaram a Jesus: Senhor, mostra-nos ao Pai. E Jesus disse: há tanto tempo eu estou convosco, e não creais que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A Bíblia deixa essa palavra bem clara, que Jesus respondeu em João 14, e o versículo é de número 10, que diz assim: não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Mais uma vez Jesus glorificando o nome do Pai. Mas a Bíblia deixa bem claro em João 1, vamos ver o que está escrito em João 1, só para você, no princípio. Quem estava no princípio? Deus. Deus é o princípio de tudo. E olha o que a Bíblia diz em João, depois de Lucas. Se você tiver uma Bíblia, você olha, depois de Lucas, no primeiro capítulo de João, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, mas para que todos crescem por ele. Não era João a luz, mas ele veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, agora fala de Cristo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de seres feito filho de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem e nem da mulher, mas da vontade de Deus. Esta é a promessa de Deus. Quem veio ao mundo? Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós o vimos, e a sua glória era como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não é eu que estou inventando, é o que está escrito. O próprio Deus veio ao mundo. E eu sabe onde é que tem outra afirmação poderosa? Filipenses. Filipenses, irmãos, tem outra afirmação poderosa da palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Filipenses 2. Filipenses 2 e o versículo de número, aleluia, 5 a seguir. Olha o que está escrito. Filipenses 2 e o versículo 5 a seguir. Olha o que está escrito. Presta atenção nessa palavra. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na figura de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, não é no céu, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus, tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas sim ele obedeceu como ser humano, em cumprir a vontade que já estava tudo arquitetado na glória de Deus, a ponto de o escritor ainda mencionar dizendo que Jesus já havia sido crucificado antes mesmo da criação do mundo. Você pode compreender uma palavra dessa? Que Jesus já tinha sido crucificado antes mesmo da criação do mundo. Meu irmão, isso é algo poderoso e glorioso que a nossa mente carnal não compreende, porque a Bíblia diz que os que são carnais não compreendem as coisas espirituais, mas somente compreende aqueles que são espiritual. Por isso que as palavras da Bíblia Sagrada, para alguns parece loucura. Parece mesmo, irmão. Tem muitas das vezes que você depara com irmãos, e eu tenho muitas pessoas que me procuram perguntando para que eu explique algumas questões sobre a palavra de Deus, que eles têm dúvida. E eles dizem, eu não compreendo isso. Porque a Bíblia fala num ponto que é dessa maneira, e quando é no outro evangelho, está falando de outra maneira. E aí onde que nós devemos se assentar com calma, com temor a Deus, para que nós não deixe que essa pessoa saia da presença de Deus sem uma resposta que venha santificar o nome do Senhor, primeiramente, e que essa pessoa saiba que o nome do Senhor tem que ser glorificado acima de tudo, mas primeiramente é necessário
que aquele que o transmite, transmita a verdade. Porque se alguém fala o que não está escrito, esse tal alguém, a Bíblia diz que é a mesma coisa de dizer, se você disser algo que Deus não o mandou, esse tal será morto, será dissipado. E você talvez já tenha visto muitas pessoas mortas espiritualmente. Pessoas que já não sentem a presença de Deus. Pessoas que lê a Bíblia como se fosse uma revista qualquer. Lê a Bíblia já não tem mais inspiração nenhuma. Fala o que acha e quando vai pregar alguma palavra tem que entrar no YouTube, assistir alguma pregação para poder transmitir em cima dos púlpitos, porque já não tem mais a graça, já não tem mais a revelação do Espírito Santo de Deus. Talvez você já entrou também em algumas denominações de pessoas que não têm mais a presença de Deus. Em vez de eles pregar a palavra de Deus, eles começam a falar da sua própria vida. E vai escavacando algo que não tem sentido, que não edifica, que não restaura, que não transforma. Por isso nós devemos, irmão, ficar muito atento para que nós não venhamos ser enganados e nem manipulados por esses falsos profetas, esses enganadores que estão usando pelos de ovelha, mas por dentro eles são os verdadeiros lobos. Mas Jesus disse, o que pedires a mim, o que pedires a mim, será feito. Lhe será concedido, desde que você esteja nele e ele esteja em você. Entendeu? Jesus deixa a porta aberta, mas para que você receba as bênçãos do céu sobre a sua vida, é necessário que a palavra de Deus esteja em você. E como saber se a palavra de Deus está em você? Como é que você age no dia a dia? Como é que você se expressa no dia a dia? Você tem amor pelo próximo? Eu não falo amor de, você é meu colega, você é meu amigo, não. Eu falo amor em prol daquele que você está disposto a ajudar a qualquer momento. Amor daqueles da qual você se preocupa e sente a aflição e a dificuldade que o outro está enfrentando. Jesus disse que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando a multidão vinha ouvir a Jesus, Jesus sentiu compaixão daquelas pessoas. Por quê? Porque já havia 3 dias que aquelas pessoas estavam acompanhando Jesus e não tinham o que comer. Ou seja, se tinha, já tinha acabado ali, mas o povo não queria sair da presença de Jesus. E Jesus disse, olha, sai pelo meio do povo e procura quem tem alguma coisa. E os discípulos pegaram e saíram e disseram, Senhor, nós achamos aqui alguns peixes e alguns pães. E creio eu, Jesus dizendo, é o suficiente. E a Bíblia diz que Jesus agradeceu a Deus e multiplicou os pães e multiplicou os peixes e toda aquela multidão foi alimentada pela multiplicação da qual Jesus havia feito naquele lugar. E muitos não abandonaram e não queriam abandonar mais o Senhor. Mas sabe o que Jesus disse? Vocês não estão mais me procurando por mim mesmo, vocês estão procurando porque vocês comeram do pão que eu multipliquei. Porque quando chega em João 6, aleluia, Jesus vai fazer uma revelação que muitos não compreendem. Aquelas pessoas que haviam comido pão, que tinham comido os peixes multiplicados, aquelas pessoas que tinham visto sinais grandiosos da qual ninguém havia feito em todo o tempo da história de Israel, agora aquele povo estava abandonando Cristo. Por quê? Porque Jesus fez uma grande afirmação, dizendo assim, agora está na hora de vocês saberem realmente quem eu sou. E sabe quem eu sou?
eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aqueles que não comer do meu pão, ou seja, da minha carne, e não beber do meu sangue, não terá parte em mim. Aí o povo começou, o que ele está querendo dizer? Que nós devemos comer a carne dele e beber o sangue dele? Jesus disse sim, só assim vocês terão vida. Se vocês não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida. Aí alguns começaram a dizer, duro é esse discurso. Quem pode ouvir umas palavras dessa? E nós vemos no versículo 60 de João 6, versículo 60, diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, olha, não era da multidão não, era pessoas que estavam com Cristo, que tinham provado e tinham recebido coisas extraordinárias de Cristo, discípulos, pessoas que estavam andando com Cristo. E a Bíblia diz, depois que Jesus fez esse discurso, no versículo 60 diz, muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? E sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe, escandalizai-vos, porque eu disse isso? Vocês estão escandalizados porque eu falei que vocês devem comer do meu corpo e beber do meu sangue para poder ter vida em vocês? Jesus faz uma afirmação. O que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Vocês estão preparados para ver o Senhor subir, sendo erguido, ou seja, sendo levantado aos céus? Jesus ainda diz mais, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus está dizendo, olha, vocês ainda estão natural, vocês não compreendem o que é espiritual. Eu estou falando palavras espirituais. Eu não estou dizendo que vocês têm que pegar aqui no meu corpo, aqui cortar e comer, não. Mas o simbolismo que vai ser representado, o meu sacrifício, é isso que eu quero passar para vocês. Eu estou sendo oferecido em prol de vocês para que vocês tenham vida. Porque se não for assim, todos vocês continuam andando para a condenação eterna. Mas muitos não compreenderam. E hoje, nos dias atuais, é a mesma coisa. São pessoas que querem ouvir palavras de prosperidade, palavras de bênçãos, de milagre, mas são pessoas que ainda continuam na carnalidade. São pessoas que ainda não estão totalmente preparadas para ouvir, aleluias, o que é espiritual. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não cria e quem era os que havia de entregar. Jesus disse isso também porque ele sabia que aquela multidão não era todos que acreditavam nele. Ô irmão, não se confunda com multidão não. Tem uns templos aí amarrotados, tem muitas pessoas. Jesus afirmou isso. Foi Jesus que disse, o irmão Naldo está falando isso. Não, Jesus disse que muitos naquele dia não vão entrar no reino de Deus. Porque eles estão vivendo inchado dentro das igrejas e não cheio da presença de Deus. São pessoas que estão lá há muitos anos e ainda não se converteram, não se arrependeram, mas estão lá como se fosse algo obrigado. Ou seja, como fosse uma tradição, mas que não muda as suas maneiras, o seu falar, o seu agir, não tem amor pelo próximo. Você já viu pessoas, eu já presenciei isso, pessoa há muito tempo de crente, e se levantar e dizer assim, vamos orar para que Deus mate aquelas pessoas, para que Deus faça aquilo. Eu já presenciei isso. São pessoas crentes?
Jesus disse: amai os vossos inimigos. Ore pelos que vos perseguem. Agora a gente vê pessoas dizendo: vamos orar para Deus matar esse povo. Ô irmão, faça isso não. Em cada situação nós devemos saber muito bem como aplicar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser calmo, manso, como uma pomba. Entendeu? Você já viu a pomba quando fica na praça? Você passa pertinho dela e ela fica mansinha. Mas em situações, Jesus disse que nós devemos ser como uma serpente. Não que nós seja serpente, mas a atitude como serpente. Esperar o momento exato para que nós venha agir. Mas agir com prudência, agir com temor, para que o nome do Senhor seja glorificado. E a Bíblia ainda vai dizer mais. Jesus faz outra afirmação dizendo: e dizia, pois isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Ô irmão, você não vem a Jesus porque você, eu vou a Jesus, agora eu me consertei. Não. A Bíblia diz que ninguém pode vir a Cristo se por Deus não for permitido. Entendeu? Se você hoje está procurando o Senhor, é porque Deus está permitindo que você vá ao encontro com Ele. O Senhor está permitindo que você reconheça que o Filho dele, somente por Ele e para Ele, são todas as coisas. Todo o reino nos céus e na terra, todo o reino nos céus e na terra, a Bíblia é bem clara em dizer que está entregue na mão do Senhor Jesus Cristo. O Pai entregou tudo a Ele. Tudo pertence ao Senhor Jesus. E ninguém vai entrar lá senão por Ele. Não adianta, irmão, você querendo ou não, só haverá salvação se for mediante a Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome. Não tem como eu e você ser salvo por outro nome senão por Cristo Jesus. Este é o nome que está acima de todos os nomes. O reino nos céus e na terra, todo o poder e toda a glória foi dado a Ele. Agora tem pessoas que dizem: não, já tem Deus. Meu irmão, mas se você não tiver Jesus, você não entra. Porque a Bíblia deixa bem claro que Jesus é o caminho. Não é isso que está escrito? Ele é o caminho. Ele também é o quê? A porta. Imagina só, irmão. Para você chegar até a porta, você precisa de um caminho. E Jesus é esse caminho. Para você passar na porta, você precisa ter o quê? A senha. E que senha é essa? A Bíblia diz que é o selo do Espírito Santo, que Jesus, ao ser levado ao céu, ele disse: eu rogarei ao Pai que envie o Consolador. E ele testificará de mim e fará vocês lembrar e abrirá, ou seja, a mente de vocês cada vez mais para que vocês compreendam e entendam o que eu vos ensinei. Olha que maravilha. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que todo o poder está entregue a Jesus. A Ele a honra, a glória e o poder para sempre. Amém. Jesus deixou bem claro na palavra. Irmão Naldo, mas você fica falando... Irmão, não é o que eu acho, é o que está escrito. Você querendo ou não, isso vai se cumprir. Não foi Jesus que fez uma afirmação poderosa dizendo o quê? Jesus disse: olha, céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão, sem que tudo se cumpra. Foi o Senhor que disse, não é o que eu acho, foi Ele que falou. Se você tiver de passar aflição nessa terra, você vai passar. Mas Ele disse o quê? Tenha bom ânimo, porque eu venci e também darei a vitória para que você seja um vencedor. Está entendendo? Jesus disse: pedi o que quiserdes, e assim vos será feito. Foi Jesus que disse. E eu quero encerrar esta palavra, irmão. O que você tem pedido ao Senhor? Mas você está nele? As palavras de Cristo estão em você? Pense nisso. Comece a meditar.
e passe a buscar o Senhor com temor e tremor. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa e gloriosa. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você e sua família de uma forma poderosa. E que tudo venha se realizar e reina para todo sempre. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Não deixe de compartilhar o nosso vídeo. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, siga a nossa página Experiência da Bíblia, que em breve eu estarei trazendo mais vídeo da Palavra de Deus. Eu sei que os vídeos é um pouco longo, mas as palavras que são ministradas aqui são a Palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, mas sim o que está escrito. E é isso que nós devemos fazer, pregar a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus. E lembrando a vocês, tenha certeza disso. Cada um de vocês que são inscritos nessa página Experiência da Bíblia, cada um de vocês que são inscritos no canal Experiência da Bíblia, eu tenho orado por cada um de vocês. Eu não sei o nome de todos, não sei o endereço de vocês, mas quando eu oro, eu digo: Senhor, abençoa cada um que segue a página Experiência da Bíblia, o canal Experiência da Bíblia, que o Senhor abençoe cada vida, cada irmão, cada irmã, que o Senhor vá de encontro à casa deles, que o Senhor abençoe de uma forma poderosa. Eu não sei aonde vocês moram, mas o Senhor sabe e conhece cada um de vocês. Saiba que o Senhor, Ele tem visitado cada um de vocês, porque eu creio. Se você está tendo bênçãos e prosperidade e livramento, não é você que está dando sorte, mas sim porque tem alguém em algum lugar orando para que Deus te abençoe. Porque nós cristãos, nós não vivemos de sorte, nós vivemos da palavra e da proteção de Deus, na pessoa santíssima do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.